Oi, meu nome é Heloísa Junco Rames e eu vou apresentar a entrega 1 do projeto Vai e Vem da disciplina de Engenharia de Software, começando pela especificação de requisitos. A gente tem a introdução, a visão geral e os requisitos de software e também as regras do Vai e Vem. Bom, o objetivo é desenvolver um programa distribuído que suporta a disputa de partidas vai e vem na modalidade usuário contra usuário. A gente tem uma apresentação das regras do jogo pelo vídeo do Vem Cá Jogar. A arquitetura do programa é cliente-servidor distribuído. As premissas são implementado em Python, usando o Dog como suporte para execução distribuída, e ele também vai ser produzido seguindo o ML segunda versão. Os requisitos de software. Requisito funcional 1 é iniciar programa, que é basicamente apresentar a interface do tabuleiro no estado inicial, ou seja, todas as peças vão estar na borda de acordo com as regras do vai e vem. Também vai solicitar o nome do jogador e, após isso, ele vai verificar se o resultado da tentativa de conexão deu certo. Se deu certo, ok, as funcionalidades vão ser habilitadas, se não, ele vai encerrar o programa. O requisito funcional 2, iniciar o jogo. Após iniciar o programa, vai habilitar iniciar jogo no menu, ou seja, o procedimento é relativamente simples. Ele vai enviar uma solicitação para o Dog Server, que vai retornar se deu certo ou não. Se não deu certo, ele vai avisar porque não deu certo e vai encerrar o programa. Caso dê certo, ele vai identificar a ordem e a identificação dos jogadores. A interface vai ser atualizada com as informações recebidas e, se for o jogador local que inicia a partida, então vai ser habilitado para ele ter o procedimento de lance. Caso não, o jogador remoto vai habilitar o procedimento de lance. Restaurar estado inicial. É basicamente ter um botão, uma opção de menu que restaure o estado inicial, ou seja, ele vai levar o estado inicial, que é com um tabuleiro com as peças na borda e de acordo com o requisito funcional 2 de iniciar jogo. Isso só pode ser habilitado se a partida for finalizada ou também se tiver uma notificação de abandono. Bom, mover peça. Mover peça é a funcionalidade principal do programa. E é basicamente o jogador ele pode ser habilitado a escolher uma peça presente nas bordas do tabuleiro que correspondem à cor que representa ele, azul ou vermelho, e a peça selecionada ela vai ser visualmente destacada na interface do programa. Se a ação executada ela for correta, então vai ser notificado o lance regular. Caso não seja, vai ser notificado o lance irregular. Então, o programa, se for regular, ele vai efetuar a jogada, ou seja, ele vai movimentar a peça de acordo de um número de passos pré-estabelecido e vai identificar se durante esse lance a borda oposta inicial foi atingida. Porque caso ela seja atingida, vai inverter a direção da peça para que possa se ter a volta da peça, de acordo com o objetivo do jogo que vai ser apresentado mais adiante. Em seguida, essa jogada ela vai ser enviada ao Dog e vai avaliar se teve o encerramento da partida ou não. Também a jogada enviada ela deve ter a posição de origem do tabuleiro e a posição de destino. No encerramento da partida, vai ser notificado o nome do jogador vencedor e, se não, vai ser desabilitado a jogada do jogador local e o programa vai aguardar a jogada do jogador adversário, que é no requisito funcional 7. Ou, caso tenha notificação de abandono, requisito funcional 8. Requisito funcional 5. Bom, essa seria meio que uma funcionalidade que complementa mover peça, que é verificar a captura. Durante a movimentação das peças, pode ocorrer de haver alguma captura de peça, ou seja, uma sobreposição de uma peça sobre a outra, fazendo com que a capturada ela retorne à borda inicial a última pisada, ou pode ser tanto a da ida como a da volta, não necessariamente a inicial do jogo. E também ela vai fazer com que mover a peça que capturou de acordo com a peça capturada, ou seja, a posição da peça capturada vai ser somado a 1 e essa vai ser a posição final da peça que capturou, sem considerar os passos que faltam dar, por exemplo. Com isso, o programa ele vai enviar essa ocorrência de captura utilizando os recursos de Dog. Também, requisito funcional 6, receber a determinação de início.
Ou seja, pode ter uma notificação de início da partida caso o jogador local não seja quem inicia a partida. Então, seria basicamente o requisito funcional 8, iniciar jogo com a atualização da interface, só que por parte do jogador que está conectado no servidor. Receber a jogada. O jogador ele pode receber uma jogada do adversário enviada pelo dog server e vai ter um lance regular contendo as informações específicas do envio da jogada, conforme especificado em mover peça. O programa ele vai remover a peça de origem definida e vai colocar no destino. Após isso, vai ter a avaliação do encerramento da partida. Caso seja encerrado, vai ser notificado o jogador vencedor. Caso não, vai ser habilitado o jogador local para que ele possa proceder ao lance. Tem também a notificação de abandono. Caso o jogador remoto ele desista e saia do programa, vai ter uma notificação de que teve um abandono e que não há jogadores suficientes para continuarem a partida. Requisito funcional 9, que também é uma funcionalidade extra de mover peça, que ao final do jogo, quando as peças saírem do cabeçalho não, quando as peças elas saírem do jogo e forem para o cabeçalho, meio que finalizando o percurso de ida e de volta, elas vão passar para o cabeçalho para que elas não fiquem no tabuleiro inicial. Também o requisito funcional 10, verificada a chegada à borda. Ou seja, ele vai verificar se chegou na borda, para que inverta a posição, ou se chegou ao final do tabuleiro, para que vá para o cabeçalho. Bom, agora os requisitos não funcionais. O requisito não funcional 1 é a tecnologia de interface gráfica para o usuário. Ela deve ser baseada em Tkinter. O requisito não funcional 2 é o suporte para especificação de projeto, que ela vai ser produzida com a ferramenta Visual Paradigm. O requisito não funcional 3 é a interface do programa. Ela vai ser produzida conforme o esboço da imagem abaixo. Aqui é a imagem. Aqui a gente tem as peças vermelhas, as peças azuis, e aqui a gente tem o cabeçalho do jogador. Em seguida, as regras do jogo. O jogo vai-vem é disputado entre 2 jogadores e, originalmente, é um tabuleiro de 25 posições, já que as bordas elas não contam como parte do tabuleiro. Então, é uma matriz 5x5 e o objetivo é fazer com que 4 peças cheguem à borda oposta à posição inicial, aqui, e elas retornem, saindo do jogo e indo para o cabeçalho ao lado. Também, as 2 bordas vão ser utilizadas. Então, um jogador ele se move na horizontal e o outro se move na vertical. Além disso, o jogo ele vai contar com 10 peças, 5 peças de cada jogador, de cores diferentes. Sendo que cada um vai ter uma direção a ser caminhada, e no tabuleiro tem a indicação do número de peças que cada peça pode andar. Também, quando chegar na borda oposta, vai se alterar a direção. O lance dos jogadores. Bom, cada jogador pode ter um tipo de lance, que é mover a peça no tabuleiro conforme o número especificado. Porém, mesmo que não há restrição de movimento, cada escolha do movimento podem gerar consequências, que é a captura da peça, quando uma peça é sobreposta, o que pode gerar uma perda de movimento para a pessoa que capturou, e também vai fazer com que a pessoa que teve a peça capturada retorne à borda, atrasando o processo dela. Também, ao chegar na borda oposta, não importa o número de passos restantes se chegou à borda, eles são perdidos e a pessoa tem que esperar uma próxima jogada para poder prosseguir. Esses movimentos eles não são reutilizados, eles vão ser perdidos. E por fim, o encerramento da partida é considerado apenas as 4 peças do tabuleiro saírem do jogo para cada jogador. E também ela vai se encerrar apenas quando um jogador for vencedor. Não tem outro tipo de critério. E essa condição ela só vai ser obtida no lance mover peça. Bom, agora partindo para o diagrama de casos de uso, que seriam as funcionalidades principais do programa. Bom, nós temos 2 atores, a interface jogador e o ator dog. O primeiro caso de uso é o iniciar programa. Em seguida, a gente tem iniciar partida, restaurar estado inicial, mover peça, receber jogada, receber determinação de início e receber notificação de abandono. Iniciar programa está ligado ao requisito funcional 1. Iniciar partida está ligado ao requisito funcional 2. Restaurar estado inicial está ligado ao requisito funcional 3.
Já mover peça contempla diversas funcionalidades aqui dentro que complementam o lance principal de mover peça. Então, esse caso de uso ele estaria ligado indiretamente ao requisito funcional 5, 9 e 10 e diretamente ao requisito funcional 4. Receber jogada. Receber jogada está ligado ao requisito funcional 7. Determinação de início ao requisito funcional 6. E, por fim, receber notificação de abandono ao requisito funcional 8. Bom, agora o diagrama geral de interação ou ordem dos casos de uso. Ele vai começar iniciando o programa. Após iniciar o programa, ele pode ou receber o início, que vai para receber determinação de início, ou ele pode ele mesmo iniciando a partida. Aqui, se não houver jogadores, vai ter que aguardar haver jogadores, podendo ter a opção de sair. Caso tenha jogadores, se for o turno dele, ele pode mover a peça. Enquanto a partida estiver em andamento, vai ter esse looping. Então, se não for a vez dele, ele vai receber a jogada, vindo para cá, e assim vai indo. Quando acabar a partida, vai seguir para cá, nó de partida em andamento, e ele vai poder ou restaurar o estado inicial, ou sair, ou receber a determinação de início, ou novamente iniciar uma partida. Também pode acontecer de aqui não haver jogadores, porque um jogador pode abandonar a partida, sair do programa. Então ele vai receber a notificação de abandono, e aqui ele pode restaurar o estado inicial, e se não restaurar o estado inicial, ele pode iniciar uma partida novamente, caso haja jogadores, ou receber uma determinação de início, caso entre outro jogador no server, ou também sair. Bom, agora partindo para o refinamento de 3 casos de uso: iniciar partida, mover peça e receber jogada. Iniciar partida, o primeiro procedimento vai ser verificar a habilitação do botão de iniciar partida. Caso ele esteja habilitado, vai prosseguir. Caso não, ele vai não habilitado e vai sair. Caso esteja habilitado, vai ter requisitar para iniciar a partida para o servidor, avaliar a resposta do dog. Caso possa ter o início, vai prosseguir. Caso não possa ter o início, vai notificar o problema causado e vai sair. Bom, aqui continuando o início. Inicializar os jogadores com a partida em andamento. Então, se o jogador local começar, o status da partida vai ser aguardar jogador local. Caso seja o outro jogador, vai ser aguardar jogador remoto. Por fim, vai ter a obtenção do estado do jogo, atualizar a interface com as informações recebidas e sair. O requisito é o caso de uso mover peça. Mover peça vai conter todas as questões principais do jogo e vai começar com selecionar a peça, vai verificar o turno do jogador. Se não for o turno, vai notificar que ele não está habilitado e vai sair. Caso seja o turno, vai avaliar a peça selecionada. E o que seria avaliar a peça selecionada? Vai verificar se é a peça aliada. Se for a peça aliada, vai verificar se ela está em jogo no tabuleiro principal e sair. Caso não seja a peça aliada, vai sair diretamente. Bom, após isso, a gente vai ter, se não for a peça válida, vai notificar a peça inválida e vai sair. Se for a peça válida, ele vai entrar nesse looping aqui, que ele vai dar um passo e ele vai avaliar o fim do tabuleiro. Caso seja o fim do tabuleiro, vai avaliar se teve o fim da partida, vai verificar o fim do percurso e, se teve fim do percurso, vai avaliar as peças do cabeçalho. Em seguida, ele vai sair. Caso não seja o fim do percurso, ele vai sair diretamente. Em seguida, aqui ele vai exibir o estado da partida, vai enviar essa jogada para o jogador remoto e vai sair. Caso não seja o fim do tabuleiro, ele vai avaliar uma tomada de peça, ou seja, uma captura. Aqui em avaliar a tomada de peça, ele vai primeiro verificar a posição ocupada. Após isso, se a posição for ocupada, vai retornar a peça adversária para a borda e, em seguida, vai definir o número de passos que ele vai seguir, podendo, dependendo ser da peça adversária. E daí ele vai sair. Aqui, caso não seja a posição ocupada, ele só vai sair também.
Aqui, ele vai avaliar os passos. Caso tenha perda total de passos, ele vai sair e vai seguir esse caminho aqui de exibir estado da partida, enviar a jogada para o jogador remoto. Caso tenha passos, vai entrar no looping novamente. Agora, por fim, o refinamento de receber jogada. Receber jogada vai primeiro verificar se está a partida em andamento ou não. Se não estiver em andamento, ele vai vir direto para cá, vai receber o estado da partida, vai atualizar a interface e vai sair. Caso esteja em andamento, ele vai identificar a posição de destino da jogada remota. E aqui ele vai redefinir as peças tomadas. Aqui, ele vai primeiro verificar se houve a ocorrência de peça tomada. Se não houve, ele vai simplesmente sair e continuar o caminho. Agora, se houve a tomada de peça, ele vai verificar quais peças foram tomadas, vai retornar para a borda e vai sair. Aí, após isso, vai avaliar o fim do tabuleiro. Caso seja o fim do tabuleiro, vai avaliar se teve o fim da partida, vai receber o estado da partida, atualizar a interface e vai sair. Caso não tenha o fim do tabuleiro, ele vai vir para cá e vai receber o estado da partida e atualizar a interface e vai sair. Bom, agora partindo para os diagramas de classe, começando pelo domínio da solução. Começando pelo diagrama do Tkinter User Interface. Aqui a gente tem a classe da interface jogador, que ela tem uma agregação com as classes do próprio Tkinter. TK, Frame, são 3 frames, Labels, são 59 labels, Photo Image, são 4 e Menu, que são 2. Em seguida, a gente tem o diagrama do Dog, que são as classes do Dog, Star Status, Dog Actor e Dog Player Interface, e a interface do jogador, que tem todos os atributos, né, da interface. Aqui, no diagrama da solução do problema, nós vamos ter os elementos do jogo. Nós temos o tabuleiro, a peça, a posição. Na peça, a gente vai ter duas classes enumeration, tanto para cor, tanto para direção. A gente vai ter o cabeçalho do jogador, que ele faz parte do tabuleiro. E a gente vai ter o jogador e também a interface ligada ao tabuleiro. Bom, o tabuleiro ele vai ter os atributos do jogador local, jogador remoto, o status da partida, a ação local, que vai ser ligada à peça, e ele vai estar ligado às posições num array 7x7 do nosso tabuleiro. A posição vai ter apenas o ocupante da peça, e a peça vai ter algumas especificações, vai estar ligada a uma posição ou nenhuma, a posição ela vai estar ligada a uma peça ou nenhuma, a peça vai estar sempre ligada a uma posição. E o cabeçalho do jogador, ele vai ter 2 jogadores, um em cada coluna, para cada peça, um array 2x4, e vai ter um array de jogadores, que são os 2. O jogador vai ter um nome, vai ter o ID do dog, vai ter um array de peças, vai verificar se ele é o vencedor ou não, e vai verificar se tem ou não o turno dele. Bom, agora para finalizar a apresentação, eu vou mostrar o protótipo da interface gráfica, como está atualmente o jogo. E, bom, ele faz apenas os cliques de movimento de peça, conforme o número na peça. E aqui a gente tem o elemento da logo, do vai e vem, a gente tem o tabuleiro 7x7, o cabeçalho, e é basicamente isso para entrega 1.